Olá pessoal, como vai? Aqui é o Vander, professor de filosofia. Hoje vamos para a nossa segunda aula, presente no PET do segundo ano. Só relembrando, na semana passada, ou melhor, na última aula, nós falamos sobre mito e filosofia, o surgimento da filosofia. Só relembrando, né, que houve uma transição do período do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Não foi uma ruptura abrupta. Tampouco a filosofia nasceu do mito, mas paulatinamente a filosofia foi alcançando seu espaço enquanto pensamento e tentativa de responder às questões humanas. Hoje vamos falar sobre natureza e cultura, essas duas dimensões presentes em nós seres humanos. Então, como ponto de partida, eu coloquei duas questões. A primeira: quem sou eu? E a segunda: o que distingue ou diferencia o ser humano dos outros animais? São duas perguntas fundamentais, essenciais, para discutirmos sobre esse tema, natureza e cultura. Isso porque nós, seres humanos, nós somos natureza e somos cultura. Há em nós aspectos biológicos e há em nós aspectos culturais, diferentemente dos outros animais. Isso porque nós agimos tanto em função da nossa natureza, quanto em função da nossa cultura, daquilo que nós produzimos, da produção, do pensamento e das mãos humanas. Importante para nós, para conversarmos bem sobre esses temas, definirmos os conceitos, né, ou apresentarmos os conceitos. Natureza é o aspecto biológico, ela envolve a repetição, sucessões cíclicas, mudanças a partir da adaptação ao meio. Podemos falar do aspecto presente em nós e nos outros animais, o próprio instinto, o instinto de autopreservação, o instinto de procriação. E a cultura é caracterizada como a transformação, também os costumes, leis, emoções, o comportamento, o modo de ser, que envolve o nosso posicionamento, a nossa postura, o nosso jeito de agir. Agora, um fator importante é que para alguns pensadores, o ponto-chave dessa transição ou dessa relação natureza e cultura foi o trabalho. Alguns pensadores vão defender a tese que o trabalho é o que fundamenta essa diferenciação entre nós e os outros animais. E para outros pensadores será a linguagem. Somos seres de linguagem, seres simbólicos, de significados, de sentidos. Mas há um outro grupo de pensadores que vão dizer que tanto o trabalho quanto a linguagem, eles foram essenciais nesse desenvolvimento humano, nessa passagem do puramente aspecto da natureza para vivermos a cultura, né? E podemos dizer que a natureza, desse próprio aspecto da natureza, presente em nós, presente em todos os seres. Ao longo da história, algumas concepções surgiram em relação à seguinte pergunta: o que é o homem? Tá? Nós temos lá o pensador grego Platão, que Platão vai falar sobre o dualismo psicofísico. O ser humano é um composto de corpo e alma. Já no período medieval, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o ser humano é uma unidade substancial, um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Já no período moderno, ou na modernidade, Thomas Hobbes vai falar que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é um ser que vive pelo instinto, pela necessidade de sobrevivência, e em função dessa necessidade ele age por violência, tanto para se defender quanto para sobreviver. E aqui em Hobbes também nós conseguimos trabalhar a questão do Estado, né, o surgimento do Estado. E outro pensador importante, né, que nós vamos tratar
no próximo slide, é o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que vai dizer que o homem é liberdade. Então vamos conhecer de modo bem básico o que diz Sartre sobre essa questão da natureza e cultura. Então, como ponto fundamental em Sartre é a questão da consciência. O ser humano é um ser consciente. É um ser que vai desenvolvendo essa consciência ao longo da vida e num determinado momento ele toma consciência de 3 questões fundamentais em sua vida. A questão da liberdade, a questão da liberdade em relação aos seus atos e a questão da angústia. O ser humano é um ser que vive a sua angústia devido à liberdade e à responsabilidade. Tratando sobre a liberdade que vai falar um mundo sem certezas e referências, em Sartre, o mundo humano é um mundo de possibilidades, e nessas possibilidades nós somos condenados a escolhermos. Em função disso, Sartre vai dizer: o ser humano, ou o homem, é autor de sua própria história. Ele até vai dizer, abre aspas, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir ao mundo, mas uma vez que eu estou no mundo e tomo consciência disso, estou condenado a fazer escolhas, fecha aspas. É interessante que a própria decisão de não escolher já é uma escolha. Depois o termo responsabilidade, aqui nós temos a responsabilidade individual, enquanto autor de sua própria história, mas ao mesmo tempo coletiva, porque Sartre vai dizer, ao escolher-me, escolho ao homem. Ao escolher-me, ao decidir por mim, ao mesmo tempo eu decido pela humanidade. E isso por quê? Porque as consequências das minhas escolhas, elas não vêm só para mim, elas refletem em toda a coletividade, elas refletem na humanidade. E por fim, o termo angústia, o ser humano é um ser angustiado porque ele se vê desamparado, saber-se só, ele sabe que ele está só nesses momentos de escolha. Esse sentimento acompanhado por outro desespero, que é a insegurança, em viver de possibilidades, quer dizer, não há um fundamento, um alicerce para poder viver. O tempo todo é possibilidades. Nós podemos pensar, por exemplo, que o presente é uma realidade, porém o futuro é uma possibilidade. Tanto para mim, quanto para você, quanto para várias outras pessoas, quanto para o próprio mundo. Renato Russo cantava e dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Na afirmação de Renato Russo, fazendo uma relação com a afirmação de Sartre, o amanhã ele é uma possibilidade. E aqui um pensamento de Sartre: o homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si, e ainda assim é livre, pois tão logo é tirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. É interessante pensar aqui, porque quando nós falamos em liberdade, para algumas pessoas, a liberdade não passa de uma ilusão. Inclusive, pensadores vão defender essa tese. A liberdade é um conceito criado para iludir as pessoas, para elas acharem ou pensarem que estão fazendo alguma coisa livremente, mas na verdade estão totalmente condicionadas. Para outros pensadores, eles vão defender a tese de uma liberdade absoluta, que independentemente dos condicionamentos que existem, o homem é livre para escolher. E há um outro grupo de pensadores que vão dizer, falar desse meio termo, quer dizer, de fato há determinados condicionamentos, determinações da própria vida, mas a partir do momento que o ser humano toma consciência disso, ele é livre para fazer escolhas. Aqui eu cito o filósofo alemão
Hans Jonas, que ele vai falar que a liberdade é a compreensão da necessidade. A partir do momento que eu compreendo as necessidades que eu tenho, eu sou livre para escolher. Agora, se eu simplesmente escolho algo porque foi imposto a mim, não é uma escolha livre. É uma escolha baseada numa imposição em relação a aquilo que alguém quer que eu faça para satisfazer o seu desejo. E outro aspecto interessante também pensarmos nesse momento que nós vivemos da pandemia, é interessante que o equipamento de proteção individual, que é a máscara, se tornou um equipamento de proteção coletiva. Por que agora? Porque ao usar a máscara, eu protejo a mim, mas principalmente protejo aqueles que podem encontrar comigo. Eu estou cuidando da minha saúde, mas ao mesmo tempo cuidando da saúde dos outros. E eu levantei essa questão porque é importante pensarmos o seguinte: quando Sartre diz ao escolher me escolho o homem, nós podemos, atualizando, dentro desse contexto que estamos vivendo, ao sair de casa e escolher usar a máscara, eu escolho a humanidade, eu escolho cuidar de mim, escolho cuidar do outro. Agora, ao sair de casa e escolher não usar a máscara, eu escolho não cuidar de mim e ao mesmo tempo não cuidar dos outros. Por isso é algo importante para pensarmos nesse contexto que nós estamos vivendo. A questão da liberdade, as 3 palavrinhas-chave ali em Sartre, a liberdade e a responsabilidade. E a angústia, em função de saber que sou responsável pelas consequências dos meus atos. Que nós possamos pensar muito bem sobre essa diferenciação entre nós e os outros animais, outros seres, porque somos seres de consciência, somos seres que agimos não só movidos pelos nossos instintos, ou melhor, estimulados pelos nossos instintos, mas agimos também em função daquilo que nós recebemos, também em função das escolhas que fazemos, da liberdade que nós temos. E tudo isso requer responsabilidade. Requer responsabilidade pelos meus atos. Para a pergunta, quem sou eu vou deixar uma indicação para vocês. A animação intitulada Rango, que você vai encontrar no YouTube. E ao assistir essa animação, procure fazer uma relação entre ela e o pensamento de Sartre, a questão do existencialismo e a questão dessa pergunta, quem sou eu? Faça essa pergunta, quem sou eu? Após assistir a animação Rango e fazendo uma conexão com esse pensamento de Sartre, para ver se você consegue chegar a pensar um pouquinho sobre a própria existência, sobre a sua vida. No mais, não esqueçam de fazer as atividades do PET de filosofia. Cuidem-se e até a próxima aula.